no louvor, e a pergunta é: o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Quando Deus se manifesta realmente, né? Irmãos, eu vou trazer uma palavra, espero ser breve, no livro de Levítico, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 8. Levítico 6, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 3. Esse texto, ele trata da orientação do Senhor para Arão e seus filhos, para os levitas, sobre a lei do holocausto. Como deveria ser feito o holocausto no altar do Senhor. E aí nós vamos ver que esse texto, embora seja do Antigo Testamento, seja de uma lei direcionada especificamente para os levitas, obrigado, Cristo. Ela está inteiramente relacionada com a nova aliança, que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós vamos perceber que está relacionado à dispensação do Espírito Santo, que é a atualidade que nós vivemos, que é a dispensação da igreja. Eu espero ser breve e objetivo, no sentido de nós entendermos a palavra de Deus e aplicarmos isso para nossas vidas. Nós, convertidos, e porventura, se tiver alguém aqui também não convertido, para entender um pouco sobre a palavra, entender um pouco sobre essas orientações passadas diretamente do Senhor para Moisés e repassada para Arão e para os seus filhos. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim, Levítico 6, a partir do versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira, ou seja, do altar, toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Primeira vez que Deus fala sobre isso. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e as porá junto a este, ou seja, junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e porá as outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. 2 vezes. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. 3 vezes o Senhor falou sobre isso. Amém? Vamos orar rapidamente? Senhor, muito obrigado pela palavra lida nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem, ó Deus, entregue uma porção da parte da palavra nessa noite. E por isso nós te pedimos, ó Pai, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para meditarmos e entendermos aquilo que o Senhor tem de recado nessa noite para nossas vidas. Por favor, Pai, nós damos liberdade ao Espírito Santo para Ele falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Amém, queridos? Irmãos, deixa eu pegar o meu esboço aqui. Antes de eu entrar no texto, eu preciso falar um pouco sobre esta lei, né? Sobre os levitas primeiro. Os levitas eram uma tribo de Israel e eles eram considerados, ou seja, eram os sacerdotes e responsável pela ordem do culto, pela oferta, pelo sacrifício, pelo holocausto. E Arão, na época de Moisés, era justamente quem representava os sacerdotes. Era o sacerdote de Israel, junto com os seus filhos. E ele recebeu, através de Moisés, do Senhor, essa palavra para ele fazer conforme as orientações de Deus para entregar o holocausto
ao Senhor no altar. Então, os levitas eram uma parte de Israel, a tribo separada para cultuar, ofertar ao Senhor. Outra tribo, outras pessoas não poderiam fazer isso. Ou seja, alguém da tribo de Judá, da tribo de Benjamim ou da outra tribo qualquer, não poderia ir até o altar e não poderia colocar a lenha no altar, não poderia colocar as gorduras, não poderia colocar o holocausto em ordem, não poderia tirar a cinza do altar. Teria que ser Moisés e seus filhos, teriam que ser da tribo de Levi, teriam que ser o sacerdote. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Outro ponto que nós precisamos entender, e nós já falamos sobre isso, é que esse altar, ele, na época de Moisés, pertencia ao tabernáculo. Nós sabemos que, essa época, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho para ele passar pelo Mar Vermelho. Todo mundo conhece essa história, né? O povo de Israel era cativo no Egito e a mão de Faraó foi pesada sobre o povo de Israel escravizado. E eles começaram a clamar e Deus disse a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. E aí então ele chama Moisés para que Moisés fosse usado para ser libertador do povo de Israel. O povo é liberto, o povo sai do Egito, chega diante do Mar Vermelho, Moisés começa a clamar ao Senhor, de frente era o mar, atrás era Faraó com o exército, e aí Deus fala para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga para o povo que marche. E aí Deus fez o mar abrir e eles passaram a seco. Chegando do outro lado, começou a caminhada do povo de Israel pelo deserto até chegar à terra prometida, a terra de Canaã, capitaneada por Josué. Mas nesse contexto aqui, logo após passar o Mar Vermelho, Deus dá uma orientação a Moisés para que ele faça o tabernáculo. Por quê? Porque o povo, nesta época, era um povo nômade, ou seja, ele não tinha uma parada certa. Então, eles andavam. Às vezes andavam um dia, às vezes andavam uma semana, às vezes andavam 2 meses, às vezes ficavam parados uma semana, às vezes ficavam parados 2 meses. Era Deus que determinava. Existia uma nuvem que acompanhava o povo de Israel no Egito. E a nuvem era símbolo e representava a presença do Senhor. De dia era uma nuvem e de noite uma coluna de fogo. E a Bíblia diz que quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Mas aí Deus falou que Moisés precisava fazer um tabernáculo. E ele deu todas as instruções para que Moisés fizesse. E esse tabernáculo precisava ser móvel, montado e desmontado. Para que quando o povo andasse, ele pudesse desmontar e andasse com o tabernáculo. Quando parasse, eles montavam de novo o tabernáculo. Então o tabernáculo foi, na verdade, a primeira casa de habitação do Senhor para o povo de Israel. Os irmãos já sabem disso, mas eu preciso fazer essa introdução para a gente entender o contexto e poder seguir o que representa esse fogo no altar. Então, irmãos, o tabernáculo ele tinha divisões. Era uma área externa, em que era acessível a todo o povo. Tinha uma área que não era o lugar santo, mas era o átrio, ou seja, onde as pessoas poderiam entrar. Mas o lugar santo, onde tinha o fogo, era somente onde os sacerdotes os levitas poderiam entrar. E depois de se prepararem numa purificação. Então era externo, átrio e o lugar santo, onde tinha o altar que consumia o fogo. Para a gente poder entender, eles precisavam montar assim. E essa orientação foi seguida à risca depois para a construção do templo por Salomão e depois também na reconstrução do templo na volta do exílio babilônico. Então, para a gente entender como funciona isso. Então, o povo estava caminhando no deserto e Moisés já tinha montado o tabernáculo. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, diga para Arão como ele deve fazer o holocausto. Por isso é a lei do holocausto. Aí Deus fala para Moisés assim: olha, diga para ele que esta lei do holocausto ficará no altar durante a noite e arderá até amanhã, e o fogo precisará manter aceso. Ou seja, existia uma indicação por parte de Deus que o fogo não poderia se apagar. O fogo precisaria ficar aceso. Vá lá para o capítulo 9, versículo 24,
que nós vamos perceber no versículo 9, 24, quem foi que acendeu esse fogo no altar. 9, 24 diz assim: e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou, alegrou-se e prostou-se sobre o rosto em chão. Então o versículo 24 do capítulo 9 mostra que o fogo saiu diante do Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção no sentido de que cabia ao sacerdote entregar a gordura e o holocausto e colocar a lenha, mas o fogo ele não poderia acender. O fogo era do Senhor. Então, meu irmão, era um fogo sobrenatural. Foi Deus que emitiu o fogo, para que o fogo consumisse a oferta, o holocausto. Então, quando Deus dá a orientação no capítulo 6, que nós lemos, para Arão e seus filhos preparar tudo, de acordo com a lei do holocausto, ele está dizendo assim para Moisés: manda ele preparar tudo no lugar santo, no altar. Quando estiver tudo preparado, eu vou emitir o fogo, e esse fogo vai consumir somente o holocausto. Você percebe que é um fogo santo, um fogo sobrenatural? Porque no local fechado, move um tabernáculo, que com certeza era feito como se fosse uma tenda, um fogo ali dentro teria feito o quê? Consumido tudo. Mas a Bíblia falou o que aqui no versículo nós lemos 24? Que o fogo consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, não o tabernáculo. Então, eu acredito que se um homem acendesse um fogo ali, ele não teria esse controle e poderia pegar fogo no próprio tabernáculo. Mas como é um fogo diante de Deus, o fogo consumiu somente o holocausto. Por isso que era um fogo que ardia, mas que não consumia. Você consegue entender que a presença de Deus é assim? A presença de Deus, ele arde o nosso entendimento, o nosso coração. Eu sei que muitas pessoas não têm esse entendimento, mas quando nós estamos diante de uma intervenção sobrenatural de Deus, nós vamos entender e poder ver que o fogo de Deus sobrenatural consome somente a oferta que nós temos para entregar para Ele. E isso precisa ser ligado na terra para que seja ligado nos céus, irmãos. Para que Deus possa entender. Por isso foi importante que Moisés recebesse a orientação, repassasse para Arão e que ele seguisse toda a orientação, porque o fogo foi providenciado pelo Senhor. É assim que ele faz, é ele que providencia o fogo. É ele que providencia o fogo, mas cabia aos sacerdotes permanecer com o fogo aceso. A orientação era porque o fogo não poderia se apagar. E nós lemos nesse texto, do versículo 8 até o versículo 13, Deus dando um ênfase a isso por 3 vezes. O fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. Ele estava chamando a atenção de Moisés para que Moisés repassasse isso para ele. Você entende que o fogo é a presença do Senhor? Você entende que o tabernáculo simbolizava, representava a presença do Senhor para o povo de Israel naquele momento no deserto? E Deus está dizendo para ele: a minha presença não pode se apagar na vida de vocês, a minha presença não pode se afastar de vocês, vocês precisam seguir as minhas orientações para que eu continue permanentemente presente em vocês. E isso estava claro para Moisés, e ele chamou a ênfase disso 3 vezes. Então, irmãos, nós não podemos ser instáveis, nós não podemos querer muito Deus hoje e amanhã não querer, ou ter uma estabilidade na nossa vida. Nós precisamos permanecer. O fogo precisa permanecer aceso, ele não pode se apagar. Nós precisamos ter uma permanência de acesso à presença de Deus. Você não pode se afastar da presença de Deus. Você não pode se afastar daquilo que Ele tem providenciado para você. Às vezes Deus tem providenciado coisas para as nossas vidas, e essa providência tem sido espiritual, mas nós temos feito o quê? Nos afastado da presença dEle. Nós estamos abrindo mão daquilo que Deus tem providenciado para nossas vidas. Nós não temos seguido a orientação dEle. Deus quer que façamos um pacto de obediência com Ele. Se, portanto, o meu povo ouvir a minha voz e cumprir os meus mandamentos, eu serei Deus para ele e ele será povo para mim. É uma aliança de obediência, irmãos. Ele está dizendo: se o meu povo ouvir a minha voz e cumprir os meus mandamentos, eu terei uma relação íntima com ele, de presença, e o fogo não vai se apagar. Mas nós não temos dado ouvido ao Senhor. Não temos cumprido com os mandamentos que Ele tem determinado.
Imagine só se Moisés não tivesse ouvido atentamente e repassado as orientações para Arão e para os seus filhos. Imagine se eles não tivessem preparado o altar como Deus mandou preparar, não tivesse posto a lenha à noite, preparado o holocausto, a gordura. Deus não iria providenciar o fogo e a oferta não seria consumida. Nós precisamos estar atentos ao que Deus tem preparado para nossas vidas. Então, como o Senhor providenciou o fogo, e o fogo é a sua presença, o fogo é o seu amor, ninguém pode apagar o fogo que Deus providenciou para a sua vida. Ninguém pode tirar o amor de Deus na sua vida. Ninguém pode apagar a presença de Deus na sua vida. Por quê? Porque Ele é quem providenciou isso na sua vida. Às vezes nos afastamos do amor de Deus, às vezes nos afastamos da presença de Deus, às vezes nos afastamos do fogo de Deus. E Deus está chamando a nossa atenção. Filho, filha, não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo se apagar. O fogo é minha presença, o fogo é o meu amor, o fogo representa o meu relacionamento com você. Você precisa manter diante da minha presença. Irmãos, eu espero que você esteja entendendo isso, querido, eu espero que você esteja entendendo isso. Eu vou dar um exemplo mais claro. Deus, Ele é onipresente. Isso aí é um atributo de Deus, ninguém vai duvidar, todo mundo sabe disso. E onipresença, eu não sou muito bom no hebraico, mas vem do hebraico zaram, que significa omni, de uni, que é universal, mas não a igreja universal, mas que está em todo o universo. Então, Deus diz que Deus se mostra onipresente, presente em todo o universo. Até aí tudo bem. Mas quando Ele diz para Moisés que o fogo não pode se apagar, e quando nós vemos no versículo 24 do capítulo 9, e que Ele providencia o fogo, nós vemos aqui uma clara manifestação da presença de Deus. Você consegue captar isso daí? Deus é onipresente, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele está presente, mas não se manifestou. Então, quando nós sabemos que Ele é onipresente, mas que Ele manifesta a sua presença conforme foi aqui no tabernáculo, conforme foi na orientação da lei do holocausto, nós percebemos que o fogo providenciado por Deus representa a manifestação da presença dEle. E quando Deus manifesta a presença dEle, querido, você não pode desprezar isso. Ah, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, sim, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. E quando Ele se manifesta, Ele diz que o fogo não pode apagar. E você não pode deixar o fogo apagar. E você não pode se afastar da presença dEle. É isso que Ele estava dizendo para Moisés. É isso que Ele estava dizendo para Arão. Você precisa se manter diante da presença de Deus. Você precisa entender quando Deus se manifesta. Você precisa ter discernimento espiritual para identificar a manifestação da presença de Deus. Porque a presença de Deus ela é feita também pelo fogo. Atos, capítulo 2, versículo 3. Pode abrir aí. É a festa de Pentecostes. No capítulo 1 de Atos, há uma orientação clara de Jesus Cristo para os discípulos. Fique aqui em Jerusalém. Atos 1:8, ele fala isso, ele faz a promessa da descida do Espírito Santo. Na sequência, ele é ascendido aos céus. E aí no capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre a terra e através dos discípulos. E o versículo 3 do capítulo 2 de Atos diz que foram vistas como línguas repartidas como fogo pousada sobre eles. A manifestação de Deus é através do fogo. E os discípulos puderam perceber isso em Atos, receberam isso e mantiveram a presença de Deus, mantiveram o fogo aceso e levaram isso para frente com a igreja primitiva e levaram, e nós estamos aqui hoje, porque eles receberam essa manifestação de Deus, do Espírito Santo, mantiveram a presença, mantiveram o fogo aceso e levaram isso para frente. Porque nessa época a tradição era oral.
depois que veio a escrita, depois que eles foram inspirados para escrever. Então, houve uma necessidade de manter o fogo aceso. Então, o fogo representa a manifestação da presença de Deus. Quantas pessoas têm desprezado a presença de Deus? Misericórdia. Quantas pessoas têm desprezado o fogo de Deus manifestado no altar dele? Outra coisa que me chama a atenção é o versículo 11. Versículo 10, o versículo 11, que fala relacionado à cinza. Porque a orientação de Deus nessa lei do holocausto, ele diz que o sacerdote tem que colocar a lenha à noite e o fogo tem que durar até o outro dia. Imagino que ele precisaria dormir, né? E no outro dia de manhã, ele botaria de novo a lenha. Mas aí Deus fala que nesse momento ele precisaria retirar a cinza. O sacerdote, e existia também uma orientação nesse sentido. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a esse. Deus está dizendo para Moisés assim: quando o fogo consumir e a lenha se tornar em cinza, os sacerdotes vão tirar essa cinza e vão colocar ao lado do altar. Eles vão se vestir adequadamente, uma vestimenta sacerdotal. Depois que eles fizerem isso, eles vão se despir dessa vestimenta, vão voltar com a vestimenta normal, e eles vão pegar essa lenha e vão levar para fora do arraial e colocar num lugar limpo. Outra versão, a NVT, diz que seria num local cerimonialmente adequado. Ou seja, a cinza do altar não poderia ser colocada em qualquer lugar, ser jogada no lixo, nem nada disso. A orientação até relacionada à cinza, porque aquela cinza representava a manifestação da presença de Deus através do fogo que consumiu a lenha e o holocausto. Então a orientação também era nesse sentido, para que a cinza fosse retirada. Qual a aplicação que nós precisamos tirar disso daqui, irmãos? A aplicação é que cada manifestação de Deus, quando consome e a lenha é consumido, ela se transforma em cinza. E nós precisamos dar tanto valor a isso, a presença de Deus, a manifestação, ao fogo dele, que nós temos que ter um lugar certo para tratar a cinza que sobrou dessa experiência. Mas nós não podemos viver da cinza, porque a cinza, ela não faz fogo. O que faz fogo é lenha. A cinza precisa ser retirada do altar, porque quando ela se torna cinza, ela atrapalha a manutenção do fogo. Então Deus está dizendo, você precisa se purificar, você precisa tirar essa cinza, colocar num lugar limpo. E você precisa colocar mais lenha para que o fogo continue aceso. A impressão que eu tenho é que as pessoas vivem de cinzas. Ah, aquele dia, a presença de Deus foi maravilhosa. Ah, mês passado, Deus falou muito ao meu coração. Ah, ano passado, irmão, glória a Deus, Deus está dizendo que a cinza precisa ser colocada num lugar cerimonialmente limpo, adequado. Mas cinzas são cinzas. Você não pode viver do passado, não pode viver de cinza, você precisa colocar lenha no altar novamente, para que o fogo continue aceso, para que a presença de Deus continue ativa. Tem muito crente vivendo de cinza. Tem muito crente já achando que está bom o que ele colocou no altar do Senhor. Então não entrega a sua vida, então não entrega o seu coração, não entrega a sua mente, não entrega recurso, não lê a Bíblia, não faz devocional, não faz jejum, não ora. Está vivendo de passado, está vivendo de cinza, quando Deus está dizendo assim, tira a cinza do altar. Tira isso aí, porque agora a cinza não faz mais fogo, ela já era lenha, já fez o fogo, já consumiu, ela precisa ser retirada para que o altar seja renovado, para que o fogo continue aceso, para que o fogo continue ardendo, para que o fogo não se apague. Não viva mais de cinza, querido. Cinza não faz fogo. A orientação de Deus é que a cinza precisa ser retirada do altar. Você não pode mais viver de cinza. A cinza não pode mais atrapalhar a sua adoração.
a cinza representa uma experiência na presença de Deus e deve ter um lugar cerimonial para ser guardado, somente isso. Não pode ser desprezado, mas também não pode ser vivido sempre. Você precisa ter o fogo aceso, precisa ter experiência com Deus cada vez mais e mais. Eu sei que é difícil, irmãos, você compreender isso. Por que é difícil? Porque aquele que não sabe o que é manter o fogo aceso, aquele que não teve uma experiência com Deus, não tem a mínima ideia do que eu estou falando aqui. Foi dura essa palavra, mas é uma palavra verdadeira. Você só dá valor ao que você já conhece. Ao que você não conhece, infelizmente, você não dá valor. Mas a minha oração, então, como ministro outorgado pelo Senhor, da igreja do Senhor, é que você tenha uma experiência com o Senhor. É que você tenha a lenha no altar e que você mantenha esse fogo aceso. Para que você dê valor à presença do Senhor. Para que você tire a cinza e não deixe essa cinza atrapalhar a sua vida. Por favor, querido, não viva de passado. Mantenha o fogo aceso. Mantenha o altar com fogo. Mantenha a chama acesa. O versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo não se faz com cinza, mas se faz com lenha. Sabe por quê? Porque muitas pessoas querem fogo dos céus. Muitas pessoas querem a presença de Deus, mas não querem entregar a lenha. Você quer fogo dos céus, mas não traz lenha para o altar. Você quer a presença de Deus, mas não quer viver de cinza. Não quer entregar a sua vida, não quer entregar seu coração. Não quer ter acesso ao Senhor. E assim não dá certo. O versículo 24 do capítulo 9, nós lemos que quando o fogo foi providenciado pelo Senhor e consumiu o holocausto, consumiu a gordura, o povo jubilou. O povo se alegrou e colocou o seu rosto em terra, em prova de adoração ao Senhor. É uma experiência demais você ter acesso à manifestação da presença de Deus. É uma coisa tão poderosa, que você não consegue controlar as suas emoções. Você não consegue sequer ficar de pé. Por isso o povo se prostrou com o rosto em chão, irmãos. Porque pôde ver que houve dali uma resposta. Agora, mais do que viver em cinza, tem gente descumprindo as orientações do Senhor. Se nós formos no capítulo 10, nós formos no capítulo 9, 24, nós vamos ver que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, pode abrir, versículo 1 e 2 do capítulo 10, eram sacerdotes, levitas. Para eles foram repassar essa orientação do capítulo 6, a partir do versículo 8. Mas eles mesmo vendo que o fogo foi providenciado pelo Senhor no capítulo 9, no versículo 24, eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Estranho aqui vem de fora para dentro. O estranho aqui desse fogo, na origem hebraica, é de fora para dentro. E aí a Bíblia diz que Deus rejeitou esse fogo estranho e saiu de novo o fogo do Senhor. Pode ler, versículo 1 e 2 do capítulo 10. E consumiu os dois, e eles morreram. E a orientação de Moisés depois disso foi que, para que retirasse os corpos dos dois, que eles fossem sepultados fora do arraial, longe do povo de Israel. Porque aí não pode ter no altar fogo estranho, fogo humano. É fogo de Deus, é a presença dele. E quando veio fogo estranho, eles acenderam o incensário e foram oferecer ao Senhor. Saiu fogo da presença de Deus e consumiu os dois e eles morreram. Fogo estranho é de fora para dentro. O que isso nós temos de aplicação, irmãos? Não é o homem que produz o fogo. A presença é Deus que produz, é Ele que providencia. É Deus que providencia a cura. É Deus que providencia o milagre. É Deus que se mostra na multiforme graça, como Jeová Rafá, como Jeová Jirê, como Deus provedor de nossas vidas. Seus olhos são como olhos de fogo, chamas. Sua costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele quem produz o fogo, é Ele quem produz a graça, a misericórdia, a obra. O Espírito Santo é que acrescenta, não é o homem. Quando o homem tenta fazer por ele, faz errado, conforme Nadab e Abiú fizeram no capítulo 10. E isso é fogo estranho.
você compete pregar o evangelho, orar, buscar a presença dele, se colocar na brecha, discipular, acompanhar, cuidar de vidas, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz o fogo. É o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter isso em mente, de que o fogo deve arder continuamente sobre o altar, de que o fogo é a presença de Deus, de que o fogo não pode se apagar. Amém, queridos? Vamos orar nesse sentido, para que o Espírito Santo de Deus possa acender esse fogo em nosso coração, não deixar isso apagar, e que você, pela misericórdia de Deus, não pode deixar esse fogo se apagar no seu coração. Esse fogo é a essência do primeiro amor. Você não pode perder essa essência do primeiro amor. Quando Deus acende esse fogo em nosso coração, é o primeiro amor, é a regeneração. O ato da salvação é o encontro da fé salvífica com a graça salvadora. E a Bíblia diz que nós somos regenerados de uma vez só. Ou seja, o homem que era de uma forma, agora é de outra forma. Ele era pecador e agora ele é salvo. Salvo por quê? Porque é um encontro da graça salvadora, do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, com a fé nele, para você ser salvo. E aí a segunda etapa da salvação é justificação. Nós somos justificados por ele, porque nós não podemos nos justificar. Nós somos impuros, somos pecadores, mas aquele que não tinha pecado, ele foi até o matadouro, não abriu a sua boca como cordeiro, foi até a morte, morte de cruz. Aquela coroa de espinho era para ser minha, mas ele levou mesmo não tendo pecado, mesmo sofrendo acusações falsas. E por isso nós somos o quê? Justificados. Ah, mas pastor, eu não me sinto justificado. Irmãos, a regeneração e a justificação eram um ato, mas a santificação, que é o terceiro ato da salvação, é um processo. Não importa se você faz isso ou faz aquilo, a santificação, ela é a dia, o Espírito Santo vai ministrando no seu coração, para que você consiga chegar à quarta etapa, que é a glorificação. Temos corpos glorificados, incorruptíveis, quando Jesus Cristo voltar, ou no arrebatamento, ou no juízo final, diante do trono dele, que irá de julgar todas as pessoas, crentes ou não crentes. Então o que eu estou dizendo nessa noite para você é, não se afaste do fogo de Deus, não se afaste da presença dele. Por favor, deixe a chama do primeiro amor acesa no seu coração, porque a orientação de Deus é, o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará, não pode se apagar. E você não pode produzir um fogo, mas Deus que produz o fogo. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Comece a conversar com Deus agora. Comece a fazer agora um exame introspectivo, um exame natural, seu mesmo com Deus. Peça orientação a Deus sobre isso. Senhor, por favor, eu não tinha esse entendimento de que a presença do Senhor se manifesta através do fogo e que essa presença precisa permanecer acesa em meu coração, que o meu coração precisa ser como o altar no Santo dos Santos, e o holocausto é a minha vida, e eu preciso manter essa chama acesa, a sua presença acesa. Comece a conversar com Ele, querido. Comece a pedir a intervenção do Espírito Santo sobre a sua vida. Faça com Ele um acordo, uma aliança. De ser Deus, dele ser seu Deus e você ser povo dele. Faça com ele um acordo. Senhor, por favor, não deixe essa chama se apagar. Senhor, por favor, quando o Senhor acendeu essa chama, eu preciso permanecer acesa. A tua presença, não afaste a sua presença de mim. Não afaste, Senhor, a sua presença de mim. Eu faço nessa noite uma aliança com o Senhor de estar continuamente diante do Senhor, na tua casa, na tua presença. De estar continuamente no teu altar com a chama acesa, independente do que aconteça na minha vida, independente das circunstâncias da minha casa, da minha família, do meu trabalho, independente de acusações, independente de dificuldades. E, Senhor, eu quero fazer com o Senhor uma aliança
de permanecer com a chama acesa. Eu não quero deixar essa chama se apagar. Por favor, Senhor. Por favor. Deus, eis aqui o teu povo, ó Pai. Nós temos lido a tua palavra, nós temos orado. Por favor, ó Pai. Nós queremos fazer nessa noite, ó Deus, uma aliança com o Senhor de não deixar a chama do nosso coração se apagar, ó Pai. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador, acendeu uma chama em nosso coração, o Espírito Santo começou a habitar em nosso coração, porque nós somos o templo do Espírito Santo e isso, ó Deus, é o primeiro amor, e por isso nós não queremos nos afastar do primeiro amor. Nós não queremos, ó Pai, deixar que essa chama se apague. Ó Deus, nós fazemos a nossa vida como um altar, o nosso coração como um altar, a nossa mente como um altar, e nós queremos todo dia, ó Deus, colocar lenha no altar e todo dia tirar a cinza do altar, ó Pai, para que a chama continue ardendo, para que a chama não se apague. Nós queremos fazer um pacto com o Senhor nesta noite, uma aliança, de sermos povo do Senhor e do Senhor ser o nosso Deus. Nós queremos oferecer holocaustos, sacrifício, gordura, tudo o que o Senhor pede, a nossa própria vida, ó Deus, para que a chama continue acesa. Por favor, não afaste de nós a sua presença. Não afaste de nós a sua presença, Deus. Nós pedimos, ó Pai, seja entronizado em nosso meio. Nós declaramos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação ao seu santo nome, ó Pai. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. E por isso nós estamos rendidos diante do Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Pai, por favor, ó Pai, manifesta a Tua presença, manifesta a Tua glória, ó Deus. Atenda as orações dos meus irmãos, ó Pai. Ó Deus, quando o profeta Elias orou no Monte Carmelo, ele preparou o altar, ele colocou água, ele colocou lenha, ele colocou a oferta e ele clamou que caia fogo do céu para que o povo de Israel saiba que o Senhor é Deus. E quando ele orava, de repente caiu fogo do céu e lambeu tudo, consumiu tudo, ó Pai. Nós lemos aqui, ó Deus, Levítico 9:24, que quando Arão, quando os sacerdotes, os levitas prepararam o Santo dos Santos, conforme as orientações passadas pelo Senhor, o Senhor providenciou fogo e consumiu toda aquela oferta. Nós entendemos que Jesus Cristo, conforme Filipenses 2, de 5 a 11, diz que Ele, ó Deus, esvaziou de si mesmo, achando-se na forma de Deus, desceu, Deus, à terra, tomou a forma de homem, mas mesmo assim Ele se humilhou, tomou a forma de servo, e Ele se humilha de novo, até a morte e morte de cruz, ó Pai. E assim, ó Deus, houve um sacrifício perfeito, acendendo a chama em nossos corações. Nesta noite nós pedimos, não deixe essa chama se apagar. Não deixe que esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário seja em vão para a minha vida. Não deixe que esse primeiro amor se afaste do meu coração, por favor. Do coração dos meus irmãos. Abra o nosso entendimento para que possamos entender realmente a Tua presença. Nos dê discernimento espiritual, ó Pai, para que possamos identificar, ó Deus, a manifestação do fogo do Senhor, da Sua presença, para que cada dia mais e mais sejamos mais e mais íntimos do Senhor, mais e mais perto do Senhor, temos mais e mais relacionamento com o Senhor, face a face, de amigos, ó Pai. Daquele que preza, daquele que zela, daquele que busca a Tua presença, daquele que quer deixar o fogo aceso, daquele que não quer deixar a chama se apagar, daquele que quer deixar o altar do Senhor ardendo, que os nossos corações possam se arder, ó Deus. Ó Deus, no caminho de Emaús, ó Pai, Jesus já ressurreto, conversando com os discípulos, falando da palavra e explicando para eles. Quando ele se senta à mesa e ele parte o pão, aqueles discípulos reconhecem que era Jesus, e eles disseram um para o outro, porventura os nossos corações não ardiam quando ele explicava a palavra. Então, ó Deus, o nosso coração possa arder diante do Senhor, ó Pai, por favor, ó Deus,
Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos sentir, ó Pai, a Tua presença, e que nós possamos, ó Deus, zelar pela Tua presença, buscar a Tua presença, que o nosso coração possa arder cada vez mais e mais diante de Ti, ó Pai. Por favor, ó Deus, nos dê esse entendimento, ó Pai. Se porventura, ó Deus, há alguém aqui nessa noite que ainda não tem esse entendimento, ó Pai, que o Senhor possa abrir os corações, dar a visão espiritual, ó Deus, dar sabedoria, que o Espírito Santo do Senhor possa se revelar, ó Pai, ainda nesta noite para essas pessoas, que o Espírito Santo do Senhor possa falar, inclusive através de sonhos, de visões, para que possa realmente, ó Deus, o fogo do Senhor permanecer aceso. E a minha oração é que ninguém, ó Deus, aqui deixe, ó Deus, esse fogo se apagar, que ninguém aqui se afaste da sua presença, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Vamos adorar o Senhor.